Nós vamos fazer a nossa homilia hoje, então, a partir da Santíssima Trindade. Eu vou repetir um pouquinho a homilia, as homilias que eu fiz ontem e hoje, nas missas que eu já presidi. Eu iniciei as missas, ou iniciei as homilias de manhã, com uma espécie de declaração, né? Mas mais que uma declaração, eu falo que é contando uma espécie de segredo, né? Que agora já não é segredo mais, né? Que eu contei para todo mundo. Que é a missa que eu mais tenho dificuldade de celebrar. A solenidade que eu menos gosto de celebrar é a solenidade da Santíssima Trindade. E tem um motivo. Porque toda a nossa ação é trinitária. Quando você levanta de manhã e você traça o sinal da cruz, você está invocando a Trindade. Quando você inicia a Santa Missa, você está invocando a Trindade. Então a ação litúrgica da igreja ela é toda trinitária. Então quando a igreja pede para separar um dia para celebrar a Trindade, às vezes pode parecer assim um pouco difícil para a gente. E em alguns autores pensam que até alguns padres pensam que é até um contrassenso, né? Eu particularmente sigo um pouco essa ideia do contrassenso. E a gente tem duas opções. Ou eu faço homilia técnica demais, né? Porque Trindade é metafísica pura, então vou começar a falar de pericorese, consubstancialidade, união hipostática, e vocês vão sair daqui, né, mais perdidos do que tudo. Ou a gente tem o risco de fazer também uma banalização disso que é o dogma central do cristianismo. Então o padre fica literalmente numa sinuca de bico, porque é muito difícil, né, fazer uma celebração ou presidir a Santa Missa cujo foco é este, porque todas as missas o foco é a Trindade. Então como é que a gente faz, né? Então não é fácil. Então a gente vai fazer um caminho. Um primeiro caminho, eu quero recontar uma história sobre a banalização do dogma, que eu sempre conto, vocês já devem conhecer alguns, mas eu sempre conto essa piadinha, porque ela me parece interessante para a gente lembrar daquilo que nós celebramos e tomar cuidado com o nome de Deus. Depois nós vamos fazer um caminho, vamos passar pelas Sagradas Escrituras, pela teologia, de forma muito especial, retomando Agostinho, e vamos terminar numa espécie de gesto vivencial, para que a gente possa perceber como que o dogma da Trindade toca a nossa vida. Porque aparentemente parece que não toca nada, né? As pessoas falam, é simplesmente um dogma abstrato. Como que isso toca a nossa vida? Bom, essa historinha é uma historinha que eu conheço faz muito tempo e que, na verdade, eu nem aprendi no seminário. Quem contava essa história pra gente era a minha mãe mesmo contava essa história, né? Que tinha um garotinho que foi fazer a primeira comunhão, então, antes do Concílio Vaticano II, aquela catequese tridentina, o garoto ia se encontrar, né, com o padre para a confissão, e além da confissão, o padre, como dizia o pessoal, tomava o catecismo. Então o padre fazia algumas perguntas. Ele tinha que dizer de cor os 10 mandamentos, ele tinha que dizer de cor, vamos falar assim, os 7 sacramentos, e aí o padre começou a perguntar pro rapazinho, né? Se não soubesse, teria que voltar mais um ano fazendo catequese e depois voltar para fazer a primeira Eucaristia. E aí o padre pergunta pro rapazinho, né? Pro garotinho lá, quantos são os mandamentos? E ele responde certinho, os 10 mandamentos, né? Quantos são os sacramentos? Responde os 7 sacramentos certinho. As virtudes teologais, quais são? As virtudes cardeais? E ele responde tudo certinho. E aí o padre fala muito bem, faltam 2 perguntas, né, para você passar no teste para fazer a primeira comunhão. A primeira delas é uma pergunta clássica do catecismo, que é: quem é Deus? E aí tem uma resposta que se decorava: Deus é um espírito perfeitíssimo, onipresente, onisciente. Uma resposta de mais ou menos 4 linhas, né? E ele respondeu certinho. Padre, bom, agora vamos para a última pergunta. A última pergunta é: quantos Deus há? E aí ele lembrou do Pai e do Filho e falou 2 deuses. O padre, não, 2 deuses não. Aí ele lembrou da Trindade, falou, bom, Trindade, 3 deuses. O padre, não, 3 deuses também não. Aí ele lembrou dos 10 mandamentos, 10 deuses, não, também não. Aí o padre falou, olha, tem que ir embora, não acertou nada, e o ano que vem você volta para fazer a primeira comunhão. Ele sai, né, bem triste. E lá fora encontra com um coleguinha que estava na fila para entrar e fala, e como é que tá? Foi bom lá? Não, foi péssimo, o padre muito chato, fez umas perguntas para mim.
Eu acertei quase todas, mas a última eu não respondi e ele falou que eu vou ter que ficar mais um ano. Tá, qual que foi a pergunta que ele fez pra você que você tem que ficar mais um ano? E aí o garotinho fala, ele perguntou pra mim quantos Deus há. E eu não soube responder. E aí o outro fala, né, mas que bobagem, uma pergunta tão simples dessa e você não soube responder. Então ele disse pro amigo, né, então tá, já que você sabe quantos Deus há. E o amiguinho responde, E aí ele fala, vai com essa mixaria de Deus pra lá que você vai ver o que vai acontecer com você, né? Banalização do dogma, né? É uma historinha que a gente conta, mas para vocês saberem, Deus não é uma matéria, Deus não é um objeto. A química tem seu objeto, a matemática tem seu objeto, a física tem seu objeto, a engenharia, a medicina tem seu objeto. A teologia não tem um objeto. A teologia, ela tem um sujeito com o qual ela dialoga. Por isso, conhecimento sobre Deus ou conhecimento de Deus não é um conhecimento que nós adquirimos nos livros. É um conhecimento que ele tem que partir da vivência e nós só adquirimos e só recebemos aquilo que Deus quer dar. Deus não é um objeto que pode ser violado e manipulado por nós. Como que a gente se aproxima de Deus? E como que aparece o ser de Deus na fé cristã? Bom, aparece a partir do núcleo central do dogma da Trindade. Deus como Trindade. E como que a gente poderia se aproximar deste dogma? Fazendo os 3 caminhos que eu disse. Primeiro, olhando nas Escrituras, né? Existem vestígios dessa nomeação de Deus nas Sagradas Escrituras? Deus aparece como unitrino nas Sagradas Escrituras? Tem 2 textos do Antigo Testamento que já sofreram a crítica literária, mas que as pessoas ainda continuam utilizando para falar do vestígio da Trindade. O primeiro deles é o plural majestático do capítulo 1 do Gênesis. O que é o plural majestático? É quando Deus está criando, o nosso tradutor, pelo menos nas línguas vernáculas, traduziu assim, porque no hebraico dá pé para traduzir assim, se usa um plural majestático. O que é isso? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eles pegaram este plural façamos para entender que é mais de um que pediu para fazer e que ali tinha um vestígio da Trindade. Bom, o outro texto é o capítulo 18, 19 de Gênesis, onde aparece os 3 anjos do carvalho de Mambré para Abraão. E esses 3 anjos, depois eles dão uma bênção para Abraão, que é a geração de Isaac, a parte de Sara, que era estéril. E eles veem ali também um vestígio da Trindade. Mas o que mais nos importa são os textos do Novo Testamento, principalmente naquilo que nós estamos falando, que é a revelação do Deus unitrino. Sei que a homilia é um pouquinho mais pesada, mas faz parte, né? Estamos falando do dogma principal do cristianismo. Como que aparece isso? Eu sei que os católicos leem Bíblia, não é isso? Vocês falam que não leem, mas é mentira, a maioria já leram esses textos, mas vamos lá. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Quando Jesus está se aproximando da sua morte, a comunidade começa a ficar angustiada. E aí ele vai dizer para os discípulos, não tenham medo, que o coração de vocês não fique perturbado. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Aí aparece um Jesus falando de um pai, já falou, ensinou o Pai Nosso em outro texto, mas aparece Jesus claramente falando da casa de um pai. Os discípulos não satisfeitos falam, Senhor, nós não sabemos o caminho. E aí ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão, de novo a palavra Pai aparece. Não satisfeito, Filipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus se irrita e fala, tem tanto tempo que vocês estão comigo e ainda vocês não me conhecem? Você não sabe que quem me viu, viu o Pai? Então aparece neste texto um delineamento de Deus unitrino, de alguma forma. Mais adiante, Jesus, vendo que os apóstolos estão angustiados, porque ele vai morrer e vai deixá-los, né, entre aspas, sozinhos, Jesus vai fazer aquele discurso, né? Não fiquem preocupados, porque eu não vou deixar você sozinho. Eu vou, mas eu vou enviar alguém, o Paráclito. E aí tem, no Evangelho de João, aquilo que seria a revelação de Deus unitrino. Então, nas Sagradas Escrituras, né, a gente pode pegar o Evangelho de João
como o Evangelho que nos mostra Jesus revelando a Trindade. É uma possibilidade, né? Os padres da igreja, tomando estes textos, de forma muito especial, Santo Agostinho vai falar assim, olha, a gente pode olhar para esses textos, a gente pode olhar para tudo, mas a revelação mais importante do ser de Deus está na primeira carta de João, quando João fala que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. E se vocês olharem para o amor, ou se vocês pensarem no amor ou vivenciarem o amor, vocês vão vivenciar a Trindade. Agostinho vai falar, né? Vês a Trindade se vivencias o amor. E alegoricamente, a gente pode aproximar do mistério da Trindade pensando e vivendo o amor. É possível pensar no amor ou imaginar uma relação amorosa sem amado e sem amante? Não, né? O amor supõe em si, é um só, mas ele supõe em si, na sua relação intrínseca, que para que haja o amor tem que ter alguém que ame, alguém que é amado. E daí vem, né, a união entre o pai que ama o amado, que é o filho, no amor, que é o espírito. É alegoria, é a nossa forma de se aproximar do mistério, não é que a gente domina, né? Urs von Balthasar vai dizer que a Trindade é a gramática do amor. O que é a gramática? A gramática, bom, numa língua deveria ser onde nós nos movimentamos para nos compreendermos ou para compreender, né? Vamos falar assim, para gerar aquilo que seria a comunicação básica. A gramática não é só o livro escrito, a gramática ela é viva, é a nossa fala informal, né? Não pensem na gramática livro, não, pensem na gramática estrutura linguística. Então, olha só, Balthasar, quando fala que a Trindade é a gramática do amor, está falando para gente que não é possível compreender e vivenciar a Trindade senão a partir da vivência do amor. E não é à toa que no finalzinho, então, deste percurso literário, né, quando a Bíblia é escrita, João escreve essa primeira carta dizendo que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. E como ele é amor, ele é comunicação. E por isso é comunhão e por isso é uma comunidade. A Trindade é uma comunidade, né? Isso é o que a gente pode fazer, mais ou menos, né, de reflexão para nos aproximarmos deste dogma que é tão complicado, né? Assim, mais do que complicado, eu diria que ele é o núcleo da fé cristã. E terminando a nossa homilia, né? Ele é tão importante que ele é o que nos separa do judaísmo, né? Aliás, ele é a causa da nossa expulsão do judaísmo. Anos 70, Jerusalém é destruído, anos 70 depois de Cristo, não de 1970, né? E o ano 90 existe um sínodo chamado Sínodo de Jamnia, onde os judeus expulsam os cristãos da sinagoga porque eles se declaravam triteístas, né? Como se existissem três deuses, porque eles acreditavam na Trindade. É a nossa marca. Daqui a 2 semanas, depois do Corpus Christi mais uma, vai ser a prova final de Trindade lá no curso do Instituto de Teologia, né? E eu sou, por acaso, o professor dessa disciplina lá. E aí nós temos uma prova oral com os seminaristas, né? E tem uma pergunta que eles já sabem que eu faço, eles estão preparando, que eu faço para os seminaristas que estão quase se tornando padre, que é, bom, você estudou tudo que devia estudar, né? É uma disciplina difícil, é a que mais reprova na teologia, é a disciplina de Trindade, realmente é muito metafísica, muita coisa para guardar. E aí tem uma pergunta que eu faço para eles que é, bom, fizeram um percurso bacana, aparentemente estão prontos, mas quando você for padre e tiver numa paróquia como Santa Rosa de Lima, Santa Efigênia, Tumiritinga, Sardoá, sei lá, a paróquia que você tiver, né? Como é que você vai explicar a Trindade pro seu povo? Essa é a pergunta que eu faço. Faço uma homilia de 15 minutos falando sobre a Trindade, mas, olha, tem que te entender mais ou menos. A pessoa, vamos falar assim, mais letrada da igreja, entre aspas, não sei se existe isso, mais letrada, eu tenho minhas dúvidas, até a pessoa que não teve contato nenhum com nenhum tipo de letras. Ou seja, a sua homilia, ela tem que tocar o coração da pessoa mais letrada e da pessoa menos letrada da igreja. Pode ser que tenha níveis de compreensão diferentes, mas alguma coisa a pessoa tem que guardar. Ele vai ter que fazer essa homilia.
Espero que vocês não contem para ele, mas já vou adiantar a resposta da prova aqui agora. Vamos ficar em pé? Como que a gente poderia pensar a dimensão vivencial da Trindade? E como que a Trindade, ou Deus unitrino, revela para nós, né? Como o axioma antigo, lex orandi e lex credenti. Como que a partir deste axioma antigo, que é a lei da fé, a lei da oração, e a lei da fé e a lei da oração é a lei da vivência, como que se aparece um dogma trinitário? Para a gente pensar que ele não está longe da gente, ele está perto. Levantando a mão direita, a gente vai traçar o sinal da cruz devagarzinho, a gente já fez essa dinâmica, mas alguns esqueceram, para a gente recordar. Normalmente nós fazemos assim, colocamos a mão na testa e falamos em nome do Pai. Pois é, Deus, revelado como Pai, também nos revela como filhos. Então, se você não vive como filho, você não pode chamar Deus de Pai. Você vive como filho? Você se considera um filho de Deus? Se você não se considera filho, se você não tem atitude de filho, não deveria colocar a mão na testa e falar que Deus é Pai. Então, o nome do Pai revela que ele tem filhos. Depois a gente vem aqui para o peito e fala em nome do Filho. Você não pode chamar Deus de filho se você não vive como irmão. Deus Filho revela que nós somos filhos de um mesmo Pai e por isso nós somos irmãos. Ao falar que Deus é Filho, nós estamos resgatando aquilo que Paulo disse, que nós somos filhos no Filho, filhos adotivos. Se a sua fraternidade é só da igreja para dentro, se você não está nem aí com as pessoas da igreja para fora, se você é uma pessoa, né, extremamente despreocupada com o outro, se você não vive a fraternidade, então não chame Deus de filho. Aí você está blasfemando. Só pode chamar Deus de filho quem vive como irmão. E por último a gente fala, né, na horizontal, Espírito Santo. Se você não acredita que você é templo do Espírito Santo, como diz Paulo na carta aos Coríntios, se você não acredita que você é templo do Espírito Santo, se você não abraça a santidade como um projeto de vida, se você não faz nenhum esforço para reconhecer que o mesmo Espírito que age em você, age no seu irmão, se a santidade para você é uma besteira, não deveria falar Espírito Santo. Então olha só, a Trindade não é um dogma abstrato. A revelação de Deus, ela toca a nossa existência. Ele é Pai porque nós somos filhos. Ele é Filho porque nós somos irmãos. E é Espírito Santo porque ele quis fazer de nós, como fez de Maria, a sua morada. Se nós não acreditamos nisso, a Trindade ela se esvazia. Então é a forma mais simples que nós temos para nos aproximar desse mistério. Repito, nos aproximar. Não significa que a gente vai dominar ou que a gente vai saber. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.